E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Danda na área aqui no Mar com 10 e eu imagino que todo mundo foi dormir de cabeça inchada, um atropelo, não tem nem o que discutir o placar, pênalti no Ryan, sei lá, arbitragem que marcava a faltinha para eles. Independente, com 23 minutos, Palmeiras fazia 3-0 no Vasco e acabava, pelo menos momentaneamente, o sonho de quebrar o tabu de 10 anos sem vencer o Alviverde paulistano. Hoje também a gente vai falar sobre o financiamento DIP. Descobrimos quem é a empresa por trás de oferecer, que ganhou, vamos dizer, o leilão, a tomada de preços da Vasco SAF e que se ofereceu a emprestar 80 milhões de reais ao Vasco da Gama, claro, com juros e cotas da Vasco SAF como garantia. A gente vai falar disso tudo e muito mais aqui no Mar com 10. E antes dos pormenores do jogo de ontem e as informações que vocês gostam de saber, vou pedir aquele like, se inscreva no canal no Ovov. Muito obrigado pelo carinho, pela moral, todo mundo que deixa os comentários. Você pode também deixar aquele hype no vídeo e, claro, ajudar o canal no Live Pix, no QR Code acima na tela. Muito obrigado por todo o carinho. Ontem foi um desastre. A gente comentava que o Vasco, nesse período que enfrentou os times da parte de cima da tabela, além de vitória, se mostrava competitivo, né? Vamos destacar o jogo com o Flamengo. Um Vasco que não ia para fora de casa com o resultado perdido, com a derrota já lançada na planejada. E olha, ontem foi para calar a boca, ou pelo menos para queimar a língua de quem apostava isso. Eu, como exemplo, o Vasco entrou em campo e logo com 6, 7 minutos já tinha tomado o primeiro gol do Palmeiras. Um Vasco desorganizado taticamente, individualmente. Lucas Oliveira presente na zaga muito mal, falhando nos 3 gols. O nosso Hugo Moura, o saudoso Geladeira, também bem abaixo do que vem apresentando. Pumita, o próprio PH, Tietê voltando de contusão, parecia uma rotação diferente, não conseguindo encontrar o ataque palmeirense. A verdade, na minha opinião, é que o Vasco sentiu muito a falta de Barros e Carlos Cuesta. E o ataque inoperante. Verratti teve uma, duas chances, Coutinho outra. Entraram no segundo tempo David e o Colombinha Sanches, mas pouco acrescentaram. O Palmeiras, vou te falar, segurou, tirou o pé e trabalhou o jogo como se fosse um jogo treino no segundo tempo, especialmente da metade para o final. O Abel Ferreira foi fazendo as substituições claramente para poupar o time e o Vasco conseguiu, vamos dizer, equalizar ali o drama, não sofrer um pior problema. Vasco que chegou ao saldo zero, isso é, tantos gols sofridos quanto feitos batem zero. O Vasco que tinha 3 gols de saldo, uma pena, mas é aquilo, tudo deu errado desde o início, o planejamento foi por água abaixo, e agora é levantar a poeira, botar o aprendizado em relação a esse jogo. Será que Lucas Oliveira tem condições mesmo de ser titular do Vasco da Gama? Digo, até numa partida solitária como essa contra o Palmeiras. Será que o meio-campo sem Barros, 2 volantes na marcação mais forte, pode jogar para liberar Nuno, Coutinho? Aliás, um parênteses, Nuno talvez tenha feito a sua pior partida com a camisa do Vasco da Gama. Como eu disse, tudo deu errado e o Diniz, na coletiva lá em São Paulo, destacou a apatia do time, o que eu concordo. Um time sem vibração, que errou tudo que tentou no primeiro tempo e, claro, além disso, a gente está enfrentando um poderoso Palmeiras, o time que é o atual
vice-colocado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem um lado ruim que o Vasco se apresentou muito mal, nem se compara ao Vasco dos últimos jogos. Porém, era uma derrota, entre aspas, previsível? Pode ser. É claro que amarga muito esse tabu continuar por mais um ano. Ano que vem, Vasco e Palmeiras vão se enfrentar e serão 11 anos sem bater o time paulistano, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja em qualquer lugar. É isso. Vasco tem já marcado com ingressos esgotados o confronto com Vitória, domingo, 4 horas da tarde, e já sabemos que Carlos Cuesta dificilmente fará parte dos relacionados. A contusão no adutor realmente prejudicou o zagueiro colombiano e a gente agora tem essa dúvida. Quem Diniz vai colocar? Vai insistir no Lucas Oliveira? Vai colocar Lucas Freitas entortado, né, jogando com 2 zagueiros canhotos? O Hugo Moura para a zaga? E aí, infelizmente, teremos que suprir o meio-campo com quem? Tietê e Barros? Cocão e Barros? Sei lá. Essa é a missão para Fernando Diniz nesses dias e tentar entender o que é melhor para produzir para um Vasco que claramente vai ter a posse de bola contra um Vitória que vem para jogar por uma bola, vem para jogar no contra-ataque. Então o Vasco tem que ser muito inteligente para jogar essa partida, porque o time baiano, por pior que seja a colocação dele no campeonato, e ele ainda joga hoje contra o Ceará nessa rodada, a gente sabe que não pode dar mole. Vide o jogo com o Ceará aqui no Rio de Janeiro, que o Vasco deu mole no final e sofreu o empate. Saindo do campo e bola e indo para o lado jurídico da coisa, dos processos, como vocês sabem, o processo da recuperação judicial anda, tem a Assembleia de Credores marcada para a próxima semana, justamente na quinta-feira que vem, dia 9, porém, saiu na imprensa, através do GE, Rafael Zarco, sempre craque, lá do grupo Globo Esporte, trazendo a empresa que vai emprestar o dinheiro para o Vasco, os 80 milhões do financiamento DIP. O Vasco que foi à justiça dizer que está sem grana, que precisa de grana para fazer o Vasco SAF rodar e imediatamente 30 milhões para pagar neste mês de outubro. A empresa, para surpresa minha e de muitos, é a Crefisa, isso, de José Lamáquia e Leila Pereira, o Leila, presidente do Palmeiras, os donos da Crefisa, Crefisa que não mais patrocina o Palmeiras, e a nossa surpresa, muito, não pela capacidade financeira da Crefisa de emprestar dinheiro, é uma das principais empresas aí de financiamento do Brasil. O que chamou a atenção é que Pedrinho, ao longo do último ano e este ano de 2025, quando era abordado sobre a relação com José Lamáquia, preferia não falar, preferia se abster, até demonstrando uma certa insatisfação. É bom recordar que Lamáquia apareceu nos vídeos com Pedrinho na campanha para a eleição em 2023, em que dizia que haveria uma parceria ali, provavelmente para investimento em naming rights e projetos dentro do Vasco da Gama. E a Crefisa ganhou, vamos dizer, a concorrência para esse financiamento. O Pedrinho destaca que existe uma excelente relação entre ele e José Lamáquia. E destaca também que esses esforços do Vasco SAF, pautados pela responsabilidade financeira, conseguiram que fosse adiado a captação desse financiamento por maior tempo. E agora, infelizmente, o Vasco não conseguiu segurar. Além disso, o José Lamáquia, a Crefisa, disponibilizou recursos para projetos incentivados pela associação, uma parceria junto ao dono da Crefisa. Olha, surpreendente porque digo que a relação parecia estremecida, pelo menos nas respostas ou não respostas do nosso presidente Pedrinho. Vamos acompanhar a justiça, no caso a doutora Caroline, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
precisa bater o martelo, dizer: defiro a obtenção do financiamento DIP pelo Vasco SAF barra Vasco Associativo. E a outra pergunta: esse financiamento passa pelo conselho, passa pela Assembleia dos Credores? Boas perguntas que precisam ser respondidas, ou pelo menos levantadas a bola pela juíza. Lembrando, tanto o Vasco quanto o Ministério Público, contra outros credores, qualquer decisão que a juíza dê em relação ao financiamento, podem, claro, recorrer desta decisão. É isso, meus amigos. Quero agradecer a vocês. A gente vai acompanhando, vai trazendo para vocês as notícias diariamente aqui no Mar com 10. Obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Repito aqui, deixa aquele like, se inscreva no Ovov e saudações vascaínas. Tamo junto.